O que você chamaria de verdade se ela rasgasse sua mente ao meio? E se tudo aquilo que você acredita sobre sua existência for apenas o eco de vozes alheias, memórias implantadas, sombras projetadas sobre um espelho rachado? Há uma pergunta que ronda os silêncios da sua alma, mas você nunca a escutou por completo. Algo dentro de você já tentou gritar, não com palavras, mas com pulsações sutis que surgem quando o mundo cala. E se eu dissesse que há uma técnica, uma única vibração ancestral que pode romper esse véu, mas apenas para aqueles que ousam enfrentar a si mesmos? Desde quando você se esqueceu de que é eterno? Quando foi que começou a se identificar com o nome que lhe deram, com a dor que lhe impuseram, com o papel que lhe foi escrito antes mesmo de você nascer? Thoth Jehuti, o Senhor das Palavras que criam mundos, revelou que a chave não está no que você faz, mas na frequência esquecida com a qual você vibra. Há um som perdido dentro de você, uma geometria sagrada selada atrás dos seus medos mais primitivos. E enquanto você ouve isso agora, talvez sinta esse leve desconforto, como se algo estivesse tentando acordar. Mas não se engane, não é apenas curiosidade, é memória. Você já sonhou com lugares que nunca visitou, chorou por dores que não viveu, sentiu amores que não conhece. Talvez não seja imaginação, talvez sejam fragmentos de uma identidade enterrada sob milênios de condicionamento. Essa técnica não foi criada, ela foi lembrada. E não é você quem a encontra, é ela quem encontra você, no exato momento em que sua frequência colapsa de tanta busca externa. Há um código, um selo vibracional, que Thoth deixou escondido não em livros, mas no silêncio entre os pensamentos. E nesse vídeo, essa frequência será evocada, mas não será entregue a quem apenas assiste. Será absorvida por quem sente. Mas cuidado, porque essa técnica, ao tocar a sua alma, desintegra tudo o que não é seu. Máscaras cairão. Relacionamentos sem verdade vão desmoronar. A mente vai resistir com violência. Ela não quer que você lembre, porque ao lembrar, você se liberta. E a mente vive do seu esquecimento. Thoth nos avisou. A alma que desperta não pede permissão ao mundo para ser. Você está preparado para deixar de ser aquilo que você sempre defendeu, apenas para se encaixar? Está pronto para perder a si mesmo, para finalmente se encontrar? Agora ouça com o coração e não com os ouvidos. Sinta com o espírito, não com a lógica, porque o que está prestes a ser revelado, ou melhor, desvelado, não é um conteúdo, é um portal, um campo de memória viva, adormecido dentro de você, esperando um único comando sutil para colapsar o sono da encarnação. Mas lembre-se, não há retorno. Quem desperta jamais volta a se encaixar. Então, escolha continuar dormindo ou atravessar o que não pode mais ser ignorado. Você sente esse peso invisível? Ele não vem do mundo, ele não vem das contas, das cobranças ou dos fracassos. Esse peso que arrasta suas costas para baixo vem do esquecimento. Um esquecimento milenar, denso, fabricado com camadas de linguagem, educação e medo. Thoth Jehuti nos alertou. A maior prisão não tem muros, ela tem nomes. Nomes que você aceitou, rótulos que você defende, ideias que nunca foram suas. E agora elas moram em você como parasitas. Mas há um modo de tirá-las, não com força, mas com vibração. Desde a sua primeira respiração, você foi treinado para olhar para fora, para buscar respostas em livros, em gurus, em doutrinas, mas nenhuma dessas vozes sabia quem você era antes do mundo te tocar. A técnica secreta de Thoth não é sobre aprender algo novo, é sobre desaprender tudo que te impede de lembrar. Você não é um personagem nessa história. Você é a pena, o pergaminho e o sopro que escreve. E mesmo que tenha esquecido disso, a sua alma nunca deixou de te chamar, sussurrando através da angústia que você não consegue nomear. Há uma frequência que não pode ser escrita nem pronunciada. Ela se sente, ela vibra, ela acorda dentro do peito como um incêndio silencioso. E quando isso começa, você sabe, algo antigo está voltando. Não é coincidência que você esteja aqui. A sincronicidade é a linguagem que o divino usa quando está prestes a tocar a sua pele pela primeira vez.
Mas atenção, o toque é sutil, só sente quem já sangrou com a própria busca, só enxerga quem já perdeu tudo tentando entender por que nunca se sentia completo. E então ela aparece, não como uma luz, mas como um corte, a lembrança, o primeiro chamado, um momento estranho onde tudo parece errado, mas ao mesmo tempo absolutamente verdadeiro, como se sua vida inteira tivesse sido apenas um preâmbulo para essa sensação. Você não sabe explicar e não deve, porque a mente que quer entender é a mesma que construiu os muros. Toth dizia, a mente analisa, mas é o espírito quem reconhece. E se agora algo pulsa aí dentro, como um sussurro que empurra o peito, é porque você está no limiar do que nunca foi dito. O primeiro golpe é este: aceitar que você viveu até aqui com a alma trancada. Isso dói, isso fere, isso humilha a persona que você construiu com tanto esforço. Mas é nesse colapso que começa a libertação. O colapso da ilusão de que você é apenas esse corpo, essa história, essa dor. O colapso da crença de que precisa ser aceito, validado ou salvo. Ninguém vai te salvar, porque ninguém pode salvar o que nunca esteve perdido. A técnica de Toth não traz você de volta. Ela revela que você nunca saiu. Você já reparou como o tempo parece não se mover quando certas memórias voltam? Como uma música esquecida pode te levar para um lugar que nunca existiu, mas que você reconhece com lágrimas nos olhos. Isso é o seu eu profundo tentando romper a casca. E essa técnica é exatamente isso. Uma fricção interna que racha a máscara que você defende. Ela não precisa ser explicada, ela precisa ser sentida. E você vai senti-la hoje, se permitir. Se você continuar aqui, vai descobrir que o verdadeiro despertar não é uma iluminação suave, é uma ruptura. É como se uma entidade esquecida em você começasse a se mexer. E quando ela se mexe, tudo o que não é real começa a cair. Pessoas, crenças, hábitos, histórias, tudo que não pertence à sua essência começa a se dissolver. E isso assusta, porque sua identidade inteira foi construída sobre essas mentiras. Mas há beleza nessa morte simbólica. Toth dizia, a alma não acorda com palavras doces. Ela acorda quando o grito interno ecoa mais alto que o mundo. E se você já escutou esse grito silencioso, mesmo sem saber de onde vem, você está pronto. Pronto para o segundo golpe. Pronto para enfrentar o espelho que não mostra o seu rosto, mas a sua origem. Porque o próximo passo não será confortável, será necessário e inevitável. Você sobreviveu ao primeiro chamado. Sente isso? Essa inquietação que não passa, mesmo em silêncio, é a sua alma se movendo. Mas ela não está apenas despertando, ela está lembrando. E nesse lembrar, o que antes era disfarce começa a apodrecer. É aqui que o segundo golpe se instala, não como uma pancada externa, mas como um espelho interno que sangra. Ele não mostra o que você quer ver, ele mostra o que você não pode mais esconder. E isso dói mais do que qualquer ferida física. Toth Jehuti escreveu em Tábuas Perdidas que o maior inimigo do ser desperto é o conforto da mentira que ele mesmo construiu para suportar a dor de ter esquecido quem é. E agora, neste exato instante, esse conforto está ruindo. Você sente a estrutura mental desmoronando. As certezas se tornam perguntas. As metas perdem o gosto. Os rostos ao seu redor parecem vazios, como se tudo estivesse encenando uma peça que você já não suporta assistir. E por mais que tente voltar, você não consegue mais desver o que começou a se revelar. O segundo golpe não perdoa. Ele arranca os véus com violência, sem pedir licença. Ele revela que você carregou sonhos de outros, medos herdados, cicatrizes que não te pertencem. Você foi moldado para agradar, para obedecer, para ser aceito, mas nunca para ser. A técnica secreta de Toth age como um veneno sagrado. Primeiro paralisa sua narrativa, depois purga tudo que não tem raiz na alma. E se você está doendo agora, é porque está funcionando. Quantas vezes você tentou se ajustar? Quantas vezes fingiu não ouvir aquela voz que sussurrava que algo estava errado? Você se vestiu de normalidade, se protegeu com promessas, se escondeu atrás da rotina, mas o vazio sempre voltava, não voltava? Sempre voltava.
e voltava mais fundo, porque ele não queria te punir, ele queria te acordar. A ausência de sentido não era castigo, era o convite. E agora, esse convite é exigência. Você não veio ao mundo para cumprir um script, você veio para quebrá-lo. Você é a rachadura na Matrix, não a engrenagem. Mas para isso, precisa matar o que você acha que é. E isso é o segundo golpe. Quando você percebe que para viver de verdade, precisa permitir que uma parte de você morra. A parte que quer controle, a parte que quer aceitação, a parte que quer certezas. Todd dizia que o verdadeiro eu não se revela enquanto o falso ainda governa, e o falso governa com mãos sedutoras. Ele se apresenta como estabilidade, como sucesso, como religião, como moral, como família, mas tudo isso pode ser apenas mais uma cela dourada, e agora a chave está tremendo na sua mão. Você sente, ela vibra, mas para usá-la, você terá que sair do que conhece, sair do que sempre defendeu, sair de si para entrar em si. O segundo golpe é perceber que sua alma não está dormindo, ela está presa em laços, votos, palavras ditas sem consciência, emoções recicladas. Você condicionado a repetir padrões que não escolheu, amarrado a culpas que não são suas. O segundo golpe rompe essas correntes. E o som desse rompimento não é leve, é um rugido, um trovão interno que quebra o vidro entre o que você vive e o que você é. E sabe o que vem logo depois? Silêncio. Um silêncio absoluto, mas não é paz. É o vácuo. É o intervalo entre o que caiu e o que ainda não nasceu. É ali que a maioria desiste. Confunde esse vazio com fracasso. Mas Todd nos ensinou. O vácuo é o útero da alma. É nesse nada que tudo começa a pulsar. Se você está aqui neste momento e sente esse silêncio, não fuja. Permaneça. Há algo sendo gerado. O espelho agora reflete não mais o rosto, mas a energia, a essência. E ela pulsa, ainda tímida, ainda escondida, como uma semente que resiste sob o concreto. Você a sente. Ela não grita, ela vibra. E é essa vibração que, aos poucos, vai substituir o personagem que você sempre apresentou ao mundo. A técnica secreta de Todd não te faz mudar, ela faz você retornar ao que sempre foi, ao que sempre esteve, mas que o mundo tentou enterrar com promessas. E agora, com o segundo golpe desferido, você não está mais em controle, mas está mais perto da verdade. Porque neste ponto não há mais retorno. A máscara já caiu. E mesmo que você tente colá-la de volta, ela já não se encaixa. As palavras perderam sentido. As ambições perderam brilho. Os aplausos soam vazios. Porque você finalmente tocou o limiar, o ponto de inflexão, a borda do esquecimento. E é daqui que se atravessa. Você chegou até aqui. Isso já te separa da multidão. Não porque és melhor, mas porque ousou escutar o que outros ignoram. Depois do segundo golpe, a realidade começa a rachar de dentro para fora. Nada mais se sustenta com a mesma forma. As palavras dos outros se tornam ruído, as promessas externas perdem sabor, e algo que você ainda não sabe nomear começa a caminhar dentro do seu peito. Todd chamava isso de o retorno ao centro sagrado. E este centro não é encontrado, ele é ativado. O labirinto que agora se abre não foi construído por inimigos, mas por você mesmo, vida após vida, em tentativas desesperadas de se proteger daquilo que te assusta mais, a sua própria verdade. Esse labirinto não tem paredes de pedra. Ele é feito de memórias distorcidas, dores mal digeridas, fragmentos esquecidos de quem você já foi e de quem você nunca deixou de ser. Cada curva nele esconde uma máscara que você usou para sobreviver. Cada beco sem saída é uma crença limitante que você aceitou como tatuagem da alma. E o mais cruel desse labirinto é que ele é silencioso. Ele não grita, ele não apavora, ele apenas faz você esquecer que está preso. Você o confunde com sua vida, com sua personalidade, com suas escolhas. Mas tudo isso foi fabricado por medo. E agora, o medo começa a derreter. Todd nos advertia: quem não conhece seu próprio abismo, viverá eternamente nos abismos dos outros. E agora, você começa a descer, não para se perder, mas para recuperar. Porque cada escuridão que você atravessa nesse labirinto não
é um castigo, é uma recuperação, uma devolução. Como se as partes que foram arrancadas de você ao longo da jornada agora estivessem esperando sua coragem para voltar. E quando voltam, voltam com força, com verdade, com dor, mas com luz. A luz que arde, não que conforta. Você percebe como tudo ao seu redor parece desacelerar? Como se a realidade estivesse respirando junto com você? Isso não é alucinação. Isso é percepção expandida. O tempo começa a falhar quando a alma começa a acordar. Você está em zonas do ser que não foram feitas para serem habitadas com pressa. Aqui, cada segundo carrega um peso sagrado, e se você escutar com atenção, vai perceber, o labirinto está vivo. Ele responde às suas emoções. Ele molda o chão sob seus pés de acordo com a frequência que você carrega. Ele te testa, ele te confronta, mas também te revela. O terceiro golpe é esse: descobrir que o inferno e o céu são projeções do seu próprio campo vibracional, que não existe punição externa, que ninguém está te observando de cima para te julgar. Você mesmo construiu as armadilhas e os portais. E agora está diante do maior de todos, a decisão de continuar fingindo que não sabe, ou aceitar que a lembrança já começou, e que negar esse processo não vai estancá-lo, só vai atrasar o inevitável. Thoth dizia: quando o espírito chama, ele não pergunta se você está pronto, ele apenas começa a te despir. Nesse ponto do labirinto, os rostos familiares começam a desaparecer. As vozes conhecidas perdem sentido, porque a travessia é solitária, não por punição, mas por precisão. Ninguém pode lembrar por você. Ninguém pode mergulhar no teu abismo. Ninguém pode sangrar tuas sombras. Essa é a iniciação. O ponto em que você para de buscar orientação externa e começa a ouvir o que pulsa nas paredes invisíveis da tua consciência. E sim, isso assusta, porque pela primeira vez não há roteiro, só sensações, só sinais, só intuições, como trilhas feitas de silêncio. E então você começa a ver símbolos nas palavras de estranhos, nas músicas aleatórias, nos sonhos, nos lapsos de memória. Tudo começa a conspirar a favor do seu lembrar, porque o universo não está te testando, ele está te preparando. E a técnica secreta de Thoth age aqui com mais força. Ela não te guia com mapas, ela te guia com espelhos. E o espelho agora já não mostra o que foi, mas o que poderia ter sido. Os caminhos que você não seguiu, as escolhas que abandonou, as versões de si mesmo que você enterrou por medo de não ser amado. O terceiro golpe é isso: encarar essas versões. Sentar com elas, ouvir o que elas têm a dizer. Elas não vieram te julgar, vieram te lembrar que você já foi mais inteiro, que você já sentiu mais fundo, que você já acreditou com mais força e que ainda pode voltar a esse lugar, mas precisará deixar tudo o que não vibra com essa essência. Pessoas, vícios, narrativas, títulos, até mesmo suas certezas espirituais, porque nenhuma verdade que prende é verdade. Toda verdade liberta, e isso dói. Porque a libertação, ao contrário do que te contaram, não é leve, é brutal. Você está chorando por dentro. Não lute contra isso. É a alma se reorganizando. Quando Thoth falava de renascimento, ele não falava de momentos mágicos, falava de rasgos, de dilacerações internas, de noites escuras onde o único farol é o que vibra atrás dos olhos fechados. Se você chegou até aqui, algo já rasgou, já quebrou. E isso é bom, porque agora o novo pode entrar, mas o novo não vem com festa. Ele vem com silêncio, com respeito, com firmeza, como o primeiro raio de sol após um furacão. E quando você sentir que tudo está parando, que não há mais chão, que você está despencando, respire. Esse é o sinal. Você está sendo esvaziado para ser preenchido, mas não com crenças, com essência, não com respostas, com presença, não com ideias, com verdade. E é exatamente neste ponto que o quarto golpe te espera. O mais cruel, o mais libertador, o mais necessário. Mas para alcançá-lo, você precisa fazer uma última escolha: atravessar o centro do labirinto ou voltar a fingir que está tudo bem. Você sente esse aperto no centro do peito que não passa. Não é tristeza, não é saudade, é ruptura. O ego começou a quebrar e não há como impedir. Não há como colar os cacos da ilusão depois que a alma toca sua origem. O quarto golpe não
vem de fora, ele explode dentro como uma implosão sagrada, como o colapso de uma fortaleza que você levou vidas para construir. Todt Jerut chamava esse momento de a noite ardente da personalidade. Não porque o corpo arde, mas porque tudo aquilo que você acreditava ser começa a ser incendiado pela luz da presença. É aqui que as máscaras tentam voltar. A mente grita, pede lógica, pede garantias. Ela recita mantras que não entende. Ela tenta fingir evolução, tenta espiritualizar o medo, mas nada funciona. Porque a verdade, a real, a crua, a que vibra além do pensamento, já entrou. E quando ela entra, o ego treme. Ele sabe que está perdendo o trono e, como um rei moribundo, tenta negociar. Mas não há acordo possível com a consciência desperta. A alma não aceita mitigações. Ela exige tudo. Todt nos alertou com firmeza. O ego não é inimigo, mas é carcereiro. Ele foi criado para te proteger, mas se esqueceu de abrir a cela. E agora, você está olhando nos olhos do seu próprio guardião. Ele não tem forma humana. Ele vive em suas reações, em seus julgamentos, em seus medos de não ser suficiente. Ele vive em cada comparação, em cada inveja disfarçada de crítica, em cada necessidade de validação. Ele vive em você, mas ele não é você. O quarto golpe é quando isso se torna visceral, não é mais teoria. Você sente o ego morrendo e tenta segurá-lo, por medo do vazio, por medo do nada, porque o ego fez você acreditar que sem ele você desaparece. Mas Todt dizia que é apenas sem ego que se pode perceber a eternidade. E nesse exato momento, você está tocando essa borda, a borda entre o falso eu e o eu verdadeiro. E essa transição não é bonita. Ela dói, ela machuca, ela arranca. Você começa a perceber como todos os seus conflitos vinham da tentativa de proteger essa máscara. Brigas, ressentimentos, a necessidade de estar certo, o pavor de ser rejeitado, tudo girava em torno da manutenção de um personagem que agora se desfaz. E você olha para trás, para a sua vida, e não reconhece mais nada. Tudo foi cenário, tudo foi teatro, e agora o palco está vazio. E você sente, ou entra em cena com sua essência, ou a escuridão volta a te engolir. Mas cuidado, o ego é astuto. Quando não consegue mais dominar, ele se espiritualiza. Ele veste túnicas, repete palavras como gratidão, finge humildade, mas por dentro ainda quer controle, ainda quer ser especial, ainda quer ter razão. O quarto golpe revela isso com brutalidade. Ele não permite mais fingimentos. Você vai perceber que estava usando a espiritualidade como fuga, que meditava para fugir da dor, que orava esperando recompensa, que buscava iluminação como quem busca um prêmio, e a alma não se vende por migalhas. O que vem agora é o luto, luto por você mesmo, por tudo que não foi, por tudo que fingiu ser, por todas as vezes que traiu a própria intuição para ser aceito, amado, tolerado. E esse luto é necessário. Ele purifica, ele limpa os escombros do ego, ele prepara o templo para a presença. E você precisa vivê-lo, chorar, silenciar, sentir, sem pressa, sem expectativa, sem máscara. Todt dizia, a alma só desce quando a casa está vazia. Então deixe a casa esvaziar. Deixe os móveis da ilusão serem levados. Não se apegue ao sofá da identidade, nem ao quadro da autoestima frágil. Deixe tudo. Fique nu, verdadeiramente nu. O quarto golpe também mostra o preço da liberdade. Você vai perder pessoas, vai perder elogios, vai perder espaço nos círculos onde só cabe quem ainda dorme. E isso vai doer, porque o ego ainda quer pertencer. Mas a alma não pertence a lugar algum. Ela é o lugar. Ela é o templo. E você precisa decidir. Quer ser incluído por quem vive na ilusão ou quer viver a sua verdade, mesmo que sozinho? Essa é a pergunta que o quarto golpe traz. E ela não aceita meias respostas. E se você escutar com profundidade, talvez ouça o som do seu ego desmoronando. Não como uma explosão, mas como um suspiro de rendição. E nesse suspiro, algo novo começa a se formar. Não é identidade, não é rótulo, é presença, é silêncio vivo, é uma clareza que não pode ser explicada, só habitada. É como se o universo respirasse com você e pela primeira vez você estivesse realmente aqui, não pensando, não desejando, apenas sendo.
E essa sensação é o prenúncio do quinto golpe, o mais sutil, o mais profundo, o mais transformador, o que não se anuncia com dor, mas para recebê-lo, você precisa morrer completamente. Morrer para tudo que ainda insiste em carregar, para tudo que ainda acha que precisa manter. Porque o quinto golpe não toca o corpo, não toca a mente. Ele toca a centelha divina. E essa centelha só brilha quando tudo ao redor se apaga. Você atravessou o quarto golpe. As máscaras caíram, os nomes perderam sentido e a dor já não assusta. Ela purifica. O que resta agora? Silêncio. Um silêncio que não oprime, mas sustenta. Um vazio que, ao invés de consumir, acolhe. Nesse ponto não há mais busca. A corrida cessou. A alma já não grita, ela sussurra, e seu sussurro diz apenas: você chegou. O quinto golpe, diferente dos anteriores, não rasga, ele dissolve, não estilhaça, ele transborda. E é neste transbordamento que a centelha eterna, escondida sob 1000 vidas, finalmente se revela. Mas não como um raio, nem como uma visão. Ela se revela como um sentir que não tem nome, mas que é mais real do que qualquer coisa que você já tocou. Todt Jehuti chamava esse estado de o retorno ao sopro original. É o instante em que você deixa de tentar compreender a existência e passa a ser a própria existência se reconhecendo. O quinto golpe não pode ser explicado, apenas vivido. Ele acontece quando todo o sistema que te mantinha separado da fonte colapsa, não como uma destruição violenta, mas como uma retirada silenciosa das estruturas que impediam a luz de fluir. É como se uma neblina densa começasse a recuar, revelando uma paisagem que sempre esteve lá, mas que você jamais havia enxergado com olhos verdadeiros. É nesse momento que a dualidade se desfaz. O certo e o errado se diluem. O bem e o mal perdem sentido, porque o eu que presencia tudo isso está além de qualquer polaridade. Ele não julga, ele observa, ele sente sem se apegar, ele ama sem necessidade, ele é, e esse ser é tão absoluto, tão profundo, que todas as palavras parecem pequenas, ridículas, inúteis. Por isso Todt não escrevia esse segredo, ele o entoava, com tons que vibravam além do som, com frequências que abriam portais internos, porque a verdade não se transmite com frases, ela se ativa. A centelha eterna não é um lugar, nem um ser. É uma lembrança sem forma, uma vibração que você reconhece não com a mente, mas com o corpo todo. É quando a pele arrepia sem razão, quando os olhos se enchem de lágrimas sem dor, quando o peito se abre como uma flor em silêncio. É quando você sabe, sem dúvida, que sempre esteve conectado a tudo, que nunca esteve sozinho, que cada perda era parte do caminho, que cada trauma era uma porta, que cada medo era um guardião, e que cada momento, mesmo os mais escuros, estava conspirando para te trazer até aqui. Nesse estado, as perguntas desaparecem, porque não há mais necessidade de respostas. Tudo simplesmente faz sentido. Você não precisa saber o motivo da dor, da ausência, do abandono. Você sente que tudo foi amor disfarçado, que o universo nunca falhou com você. Você apenas não estava pronto para escutar com o coração. E agora está. O quinto golpe abre esse canal. Ele não precisa de rituais, não precisa de crenças. Ele acontece quando o ser inteiro se rende, quando o último fio do ego se parte e tudo o que sobra é luz. Mas atenção, a luz verdadeira não brilha como nas imagens comerciais. Ela não é glamurosa, ela não te coloca acima de ninguém. Ela é silenciosa, humilde, simples. Ela não precisa se mostrar. Ela apenas emana. Ela cura sem falar, transforma sem forçar, irradia sem intenção. Porque ela não vem de você, ela é você, o verdadeiro você, o que sempre esteve atrás de todas as camadas. E quando você sente isso, quando isso te preenche, você não quer mais convencer ninguém de nada. Você apenas quer viver, com leveza, com gratidão, com presença. O quinto golpe também revela outra coisa. A alma não quer se destacar. Ela quer se dissolver no todo. Ela não busca reconhecimento, ela busca comunhão. Ela quer andar pela terra com os pés descalços. E o
coração aberto. Ela quer olhar nos olhos dos outros e ver neles o reflexo da mesma centelha. Ela não deseja poder, ela deseja paz. Porque, no fundo, o poder sempre foi uma tentativa frustrada de recuperar o que só a lembrança da origem pode oferecer: pertencimento ao infinito. E nesse ponto da jornada, você começa a perceber que tudo muda ao seu redor. Mas não porque o mundo mudou, porque sua vibração mudou. Pessoas saem, outras chegam. As palavras que antes tinham força, agora perdem sentido. As dores que antes te dominavam, agora viram aprendizados. Você não reage mais, você responde, você não espera mais. Você confia, você não tenta mais provar, você apenas vive. E esse viver não é passivo, é pleno, é sagrado, é inteiro. Thoth dizia que a alma desperta não precisa de mestres, pois ela se torna canal da própria fonte. E é exatamente isso que começa a acontecer. Você vira canal, canal da verdade, da beleza, da cura, da lucidez, mas sem arrogância, porque quem realmente tocou a centelha jamais se sente superior. Pelo contrário, sente-se responsável por manter a vibração, por sustentar os outros, não com palavras, mas com a própria presença. E então, talvez pela primeira vez na vida, você entenda o que é liberdade. Não aquela que o mundo vende, mas a liberdade de ser quem você é, sem medo. A liberdade de errar sem culpa, de amar sem dependência, de criar sem esforço, de existir sem explicação. Porque a centelha eterna, uma vez ativada, te reconecta ao fluxo original. Aquele fluxo que não precisa ser conduzido, ele simplesmente conduz. Você está aqui, inteiro, nu, vivo, desperto. O quinto golpe foi desferido, e agora, tudo o que você fizer, tocar, falar, será carregado de uma nova energia. Uma energia que não se vê, mas se sente. Uma vibração que não se mede, mas transforma. E se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque estava na hora. A hora de lembrar, a hora de voltar, a hora de ser o que sempre foi. Silêncio. Mas não é o silêncio do fim, é o silêncio da semente. Aquela que foi plantada agora, em você. Não com verdades prontas, mas com vibração, com memória, com presença, porque tudo o que você viveu aqui não termina com este vídeo. Pelo contrário, foi aqui que começou. Você talvez ainda não tenha entendido, mas algo já se moveu dentro de você. Algo que não aceita mais ser contido, negado, adiado. O espelho foi quebrado, mas em cada estilhaço você viu um fragmento seu. Fragmentos que não precisam mais ser colados. Eles não vieram para formar uma máscara. Vieram para te lembrar que até o caos tem beleza quando a alma está desperta para ver. Você não ouviu uma história. Você percorreu um rito, um chamado antigo, vibrando sob sua pele, muito antes dessas palavras encontrarem sua tela. E agora, o mundo lá fora continuará o mesmo, por enquanto. Mas você já não pode mais fingir que não sabe. Em algum momento dos próximos dias, talvez no meio de uma rua, ou entre um café e uma mensagem qualquer, essa lembrança vai voltar, sem aviso, sem som, sem forma, mas com presença. A mesma que você sentiu aqui, a centelha que Thoth apontou, aquela que sempre esteve e estará em você. Então, não apague isso, não fuja, não diga que foi só um vídeo, porque você sabe, mesmo que ainda não saiba por quê, você sentiu. E se esse eco ressoou em você, se algo despertou, mesmo sem nome, então não caminhe sozinho, deixe um sinal. Escreva nos comentários o que ardeu, o que se revelou, o que ainda pulsa. Compartilhe isso com quem precisa lembrar. Não por vaidade, mas por missão. Curta, inscreva-se, mas faça isso com consciência. Não como hábito, mas como resposta ao chamado que você atendeu. Porque a alma que desperta não volta mais a dormir. Ela apenas se aquieta até o próximo sussurro. Quem se vê além do espelho já não caminha, ele vibra.